Chargista do jornal Oeste Notícias desde sua fundação, o jornalista André Barbosa aproveitou para passar um pouco de sua experiência em um workshop na 13ª Semana de Comunicação da FACOP. Além disso, contou a história da charge no jornal, desde sua criação até a impressão. Para André Barbosa, um bom trabalho fala por si próprio. Criatividade, só isso não basta para um bom profissional de criação publicitária. Para dar mais detalhes sobre a profissão, vamos falar com o profissional Vinícius Panvec, que atua há 5 anos no mercado em São Paulo. Vinícius, como é atuar no mercado como em São Paulo? 90% do bolo publicitário de mídia está em São Paulo. Então, consecutivamente, fica mais instigante trabalhar em São Paulo pelo volume de trabalho que existe. O que eu vim aqui hoje mostrar é que não é impossível chegar até esse mercado. É que é possível sim, com muito esforço, com dedicação, se atualizando sempre, buscando sempre o novo. Não se contentando com a mesmice e com as coisas que estão aí, entendeu? Tem que buscar sempre o novo, é isso. E é muito bom trabalhar em São Paulo. O que você acha importante para um profissional de criação publicitária? Como eu disse na palestra, está sempre atualizado. Mas além de estar atualizado, buscar formas diferentes de aplicar a informação que ele absorve todos os dias, que ele absorve todos os dias. Então, se a gente tem uma marca de sabão em pó que fala que é branca, por que a gente vai ter que falar que a nossa marca de sabão em pó é branca também? Por que não falar um algo mais? Então, para ser criativo hoje, você tem que buscar um algo mais, entendeu? Qual conselho você daria para os futuros publicitários, aqui, por exemplo, da FACOP? Olha, muita informação, beber informação de todas as fontes, não se contentar com só internet, ou só TV, ou só jornal, ler livros, buscar se interessar sobre arte, não só Miró, Picasso, mas os artistas nacionais, entendeu? Que isso tudo, juntando com a bagagem que a faculdade dá, forma um grande profissional de propaganda, que pode se destacar no mercado daqui para frente. Para o jornalista apurar a informação, é essencial uma boa reportagem. Foi isso que a editora-chefe do jornal O Imparcial, Gisele Tomé, abordou no workshop realizado na 13ª Semana de Comunicação. Uma dica importante para o jornalista é que é preciso ter cuidado com os boatos da imprensa e sempre checar a informação quantas vezes forem necessárias. Ela explicou que o jornalista recém-formado deve ou não fazer para conseguir um bom espaço no mercado de trabalho. Mostrar para os jornalistas que estão entrando no mercado como está o mercado. No meu caso específico, eu estou falando do jornalismo impresso, como que a gente pode estar melhorando, quais são as qualidades que o jornalista que está saindo do mercado tem que estar tendo para poder ser absorvido pelo mercado regional. A produção gráfica é o rosto de um jornal impresso. O produtor gráfico Adalberto Deodato, do jornal O Imparcial, realizou um workshop na 13ª Semana de Comunicação. Ele falou da importância de um projeto gráfico tanto para o jornal impresso quanto para a televisão. O objetivo aqui no workshop é compartilhar um pouco da experiência da gente, principalmente com relação à produção gráfica. Vou falar um pouquinho sobre o meio jornal, apresentar algumas pesquisas relevantes sobre performance no meio jornal, principalmente na decisão de compra. Isso vai ser bastante interessante para os alunos de publicidade e contar um pouco da história, da trajetória e desenvolvimento do projeto gráfico do jornal. Existem muitas maneiras, muitas coisas que o jornalista precisa realmente entender, além de leitura e tudo mais que qualquer jornalista deve se preparar. Entre todas as coisas eu destaco o blog, que é uma ferramenta de comunicação, uma ferramenta de conversação entre o usuário e o gerador de conteúdo. É uma ferramenta muito interessante para entender o comportamento desse novo usuário de comunicação. Você acredita que a internet é uma tendência do jornalismo? Sim, sem dúvida alguma. Os veículos podem usar a internet de duas formas aí. Desde a primeira delas, você pode ter um veículo já tradicional, consolidado, e usar a internet como uma vitrine. E a segunda é você criar um novo veículo, um novo espaço, como uma TV online, por exemplo, para você ter o seu próprio espaço virtual, o seu próprio canal virtual, desde que você tenha a sustentabilidade desse projeto. Qual a diferença entre trabalhar numa agência de grande porte e uma agência pequena? Numa agência pequena, você tem pouca verba, você tem um briefing curto, um cliente que não investe tanto na propaganda. E você, além de tudo isso, ainda tem uma estrutura um pouco mais complicada que de uma agência de grande porte.
Na agência de grande porte isso acontece exatamente o contrário. Você tem um briefing bom, trabalha com clientes que investem e aí você tem a estrutura a seu favor para conseguir atingir os objetivos do cliente. Qual conselho você daria para os futuros publicitários que querem exercer essa área? Olha, eu acho que o principal conselho é um conselho que eu acho que qualquer profissional daria para um estudante. Independente da área, de ser publicidade ou não. É ter força de vontade, sabe, e correr atrás das coisas, não ficar esperando, porque não vai cair, sabe, do céu. Só vai acontecer se você for atrás. Isso eu aprendi e levo comigo para a vida inteira. A iluminação na fotografia é fundamental para que a imagem saia perfeita. Essas e outras dicas foram passadas por Fabrício Zini durante a 13ª Semana de Comunicação da FACOP. No workshop do profissional, os estudantes aprenderam sobre técnicas, iluminação e prática em estúdio de fotografia digital. Outro assunto tratado foi a iluminação usada nos teatros e cinemas. Ele explicou as funções dos aparelhos de iluminação de estúdio, dos acessórios e suas diversas formas utilizadas na fotografia. Mostrou também como usar os recursos das máquinas digitais convencionais. Uma velha máxima do jornalismo é que para ser um bom repórter precisa contar uma boa história. E um dos melhores nesse segmento é José Hamilton Ribeiro. José Hamilton, para ser um bom o que precisa ser feito para fazer uma boa reportagem, contar uma boa história? Olha, a chave toda está o seguinte: você tem que estar no lugar da história, no lugar do acontecimento, observar bem e contar bem. A coisa é essa. Como foi fazer a primeira reportagem após o acidente? O senhor voltou lá do Vietnã, ficou lá um tempão no hospital. Como reportar de novo? Olha, na guerra do Vietnã eu tive 3 medos. O primeiro foi o medo de morrer, que foi uma coisa iminente. O segundo foi o medo de eu me tornar uma pessoa incapaz para trabalhar, para ganhar a vida com o meu trabalho. O terceiro medo foi que eu ficasse rotulado, carimbado, como um repórter que fez uma reportagem dramática e depois não fez mais nada. Então, quando eu estava ainda em tratamento, de muleta, ainda sem perna mecânica, eu fiz 2 reportagens nos Estados Unidos, porque eu estava, sabe, de certa forma, grilado, encanado nessa história, de que eu queria provar para mim mesmo que eu não era um repórter de uma matéria só. O senhor já fez revista, já fez impresso, televisão já está há 20 anos no Globo Rural, há 25 anos na TV. O senhor já escreveu para a internet, o senhor tem contato com esse novo meio? Eu tenho contato com esse novo meio, mas, como todo meio novo, é um meio que está sob exame, está sob avaliação. Tem um potencial enorme, seguramente vai ter um lugar. Agora, qual exatamente o lugar é uma coisa que ninguém no momento sabe. A internet é muito útil em muita coisa, mas também ela pode ser uma armadilha, sabe? Então é uma coisa que vai ser apurada nos próximos anos. A internet vai ser avaliada, devidamente avaliada, e chegará ao seu lugar. Obrigado, foi um prazer falar com o senhor. A TV FACOP agradece. Fazer muitas imagens nunca é demais. Foi isso que afirmou o editor de imagens da Abril, Thiago Patá. No último dia de workshop da 13ª Semana de Comunicação, seu principal foco foi a edição de imagens para um bom VT. Ele mostrou a história de algumas campanhas publicitárias, como das sandálias havaianas e do sabão em pó Omo, e confirmou que cada veículo tem sua própria linha editorial. Eduardo, o que é necessário para ser um bom produtor de jingles? Olha, você tem que estar atento para o que está acontecendo no mercado, ter bons profissionais envolvidos, bom equipamento e, acima de tudo, muita dedicação e prazer pelo que você faz. O jingle ainda está em alta dentro da publicidade? Olha, o jingle nunca vai ficar em baixa, nunca vai terminar, porque o poder do áudio é muito forte. Você pode estar longe, mas você está sempre ouvindo. O sentido da audição é muito importante na comunicação, né?
O jornalista hoje, ele é crítico sim, mas eu acho que ele é crítico de uma forma superficial. Ele faz aquilo que é permitido pela direção da empresa. Eu acho que é muito superficial. O que é necessário para ser um bom profissional de jornalismo? Olha, eu acho que o fundamental é muita leitura. Leitura, leitura, leitura. Eu acho que literatura, enfim, tudo aquilo que possa enriquecer o vocabulário jornalista para que ele possa procurar as palavras exatas para poder expressar uma ideia.